Salve, salve, bem-amadas, bem-amados. Todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, tava aqui assistindo umas lives, né? Instagram tá cheio de lives, e aí olhei uma, olhei outra. Às vezes eu gosto de pescar umas coisas assim pra me dar umas ideias, e aí escrevi um texto sobre equilíbrio emocional feminino agora. Enquanto eu escrevia, veio me vindo outras ideias, né? Porque eu vou pedindo para ser inspirada sobre o que precisamos falar para levar luz aí à sua casa. E me veio um tema sobre a saúde. E é uma coisa que eu já escrevi bastante, porque foi minha transição profissional foi, né, por causa da saúde, de tudo que eu encontrei na cura de doenças crônicas. E me veio, já que estamos vivendo esse momento de pandemia, trazer algumas sementes de luz aqui. Então é uma coisa que eu nunca falei assim em vídeo. E eu vou começar falando, contando uma historinha minha, que eu conto em mais detalhes no meu primeiro livro, O Mundo é das Bem-Amadas, que é quando eu tive uma crise crônica de candidíase. E eu já tinha tomado todos os remédios, eu passei 8 meses com candidíase, absolutamente todos os dias. Todos os dias coçando e querendo arrancar minhas partes de baixo. E né, melhorava, piorava, melhorava, piorava, as pomadas já não faziam mais efeito, enfim. E foi um conjunto de coisas. E eu sempre fui de ler muito as causas emocionais das doenças, isso desde criança, tá? Porque desde criança eu tinha cistite crônica. Então, com 22 anos eu tive, os médicos falaram que eu ia ter que operar por causa de um tumor na minha bexiga, de tanta infecção urinária crônica que eu tinha. E com chás, reikis, não, quando eu era criança, com cirurgia espiritual eu me curei. Depois, aos 22 anos, com chás, reiki, tudo, é, também me curei. Mas sempre eu, com 22 anos, eu comecei a fazer esse meu estudo sobre as causas emocionais. E isso sempre fez muito sentido para mim, né? Eu falo muito no meu trabalho que os pensamentos geram as emoções. E esses pensamentos, então eu sempre gostei de ler as causas emocionais, principalmente através do material da Cristina Cairo e da Louise Hay. O que eu estou sentindo, quais são os dilemas na minha vida nesse momento que estão gerando esse estado interior, né? Então, voltando agora nessa história que eu conto no livro, então essa candidíase me atordoou, né? E eu não encontrava em nenhum livro a causa de candidíase, eu encontrava vaginite, eu encontrava infecção urinária, mas herpes, mas eu não encontrava candidíase, né? Hoje em dia tem bastante material sobre candidíase. E então foi, assim, foi mais difícil, né? Só que aos poucos eu fui encontrando ferramentas, né? Então eu mudei minha alimentação, eu fui descobrir a alimentação, eu fui descobrir óleos essenciais, eu fui descobrir coisas que me fortaleciam, né? Tanto meu sistema imunológico quanto localizado, então banhos de ervas, um monte de coisa. E me surpreendeu, porque o óleo de melaleuca tea tree oil era muito mais efetivo do que as pomadas que eu estava passando cheio de antibiótico, né? Então, tiveram várias receitas naturais que eu usei e que me ajudaram muito. Mas o principal era a causa emocional. Então eu comecei a me visualizar, que quem já fez aqui meus trabalhos já fez partes dessa meditação, né? Eu comecei a me visualizar mini aqui no meu cérebro. E aí eu descia até chegar lá embaixo. E aí todo dia eu visualizava, eu limpando todo tipo, toda a minha região da genital, tipo do útero até lá a vagina, eu limpava. E eu comecei a conversar com os fungos, sabe? Eu comecei a agradecer que eles estavam lá. Eu comecei a perguntar o que eles tinham para me ensinar, o que eu tinha para aprender com aquilo. E quando eu comecei a criar essa conexão com o meu corpo, e quando eu comecei a criar essa conversa com os fungos, foi quando eu comecei a ter a cura, foi quando eu comecei a ter as respostas, foi quando eu comecei a perceber que a pessoa com quem eu estava eu não queria estar, a pessoa com quem eu me relacionava sexualmente eu não queria me relacionar, a pessoa com quem eu trocava energias eu não queria trocar, a chefe com quem eu trabalhava eu não queria estar.
enfim, eram vários lugares que eu estava me minando do meu poder, porque no final a candidíase está muito conectada ao poder pessoal feminino. E mais lá no pano de fundo, todas as mulheres que têm problemas na região feminina têm alguma questão aí, algum padrão, alguma mágoa dolorida com o masculino, geralmente da relação com o pai, né? E geralmente é bem inconsciente, por isso que a gente não sabe e a gente fica doente, porque está no inconsciente. Então, quando chega uma doença, aquela doença está sendo um convite do nosso corpo, o nosso corpo está sendo super legal com a gente, dizendo: oi, olha para isso. Talvez agora você possa ficar bem, sabe? Você, nossa, você estava inconsciente todo esse tempo. Então agora olhe para isso e fique boa. Então, gente, eu tô contando essa história porque a gente não precisa chegar numa doença pra gente começar a criar essa conversa com o corpo, sabe? Pra gente começar a criar essa conexão. Para e pensa que tudo é consciência, né? Até meu computador, hoje ele tava dando uns paus, eu comecei a conversar com ele, imaginei ele numa luz branca e ele voltou. Mas tudo é consciência, né? Tudo que é vivo tem consciência. Então as nossas células têm consciência. Já as nossas células têm átomos. Você conversa, você muda, você programa, sabe? É que nem um disquete. Lembra que a gente tinha que colocar o disquete no computador, né? Ou resetar, né? Para poder ele poder gravar algo novo. Então é isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo, sabe? E conforme a gente se permite conversar e conforme a gente permite ouvir o que ele tem para dizer, ele começa a se tornar nosso aliado. Eu lia, né, o livro de ouro do Saint-Germain, uns 10 anos atrás, minha mãe tinha me dado. E eu lembro que ele dava várias técnicas do eu sou, de você colocar a mão e de você fazer umas afirmações. E eu achava que aquilo era uma mega viagem. Hoje em dia eu entendo que não, que é verdade, sabe? Mesmo se você quer emagrecer, se você... eu sempre sugiro aqui vídeos do Arlie Cravo, né? Que ele fala da importância da gente tocar o nosso corpo, pra gente sentir a nossa pele, sentir como que tá essa região, onde a gente sente cócegas, onde a gente sente incômodo, é onde a gente mais tem que ficar, porque tem algum bloqueio emocional. Muitas vezes esse emocional, esse trauma, a gente não precisa trazer para a consciência, mas só da gente estar, a gente não precisa se conscientizar o que exatamente é, né? Mas só o fato da gente estar tocando, a gente está liberando. Então, é, por fim, eu queria fazer uma observação, né, conectando com esse texto que eu postei há pouco sobre o equilíbrio emocional, que eu amo quando o Eckhart Tolle diz, né, que as mulheres têm muito mais chances de iluminação porque elas têm muito mais presença no sentir, né? Elas conseguem tipo fechar os olhos, respirar e perceber o que elas estão sentindo. Os homens têm mais dificuldade. Porém, a gente sempre se identificou muito, né, na história do feminino, a gente sempre se identificou muito com essas emoções. E é aí que a gente perde muitas vezes a razão ou, né, enfim. Então, eu convido vocês a se conectarem com essas emoções, a se conectarem, a ouvir isso, a ouvir o que as emoções dizem e liberar elas. Você só consegue liberar no Poder do Agora e na consciência, ele também fala, uma nova terra, uma nova consciência, alguma coisa assim. De você parar, respirar e sentir o que você está sentindo, sabe? Sem você fazer nada, sei lá, você está com raiva do seu filho, você está com raiva do seu marido, do seu chefe, não interessa. Mas você para e sente e vai respirar a raiva e sente a raiva. E sente todas as suas células, a raiva, e chora a raiva. E sei lá, só com o travesseiro, com a raiva. Mas você com você, traga a presença, porque ela vai embora. Como diz o Osho, é uma nuvem, depois ela passa. Então, tipo, e quando a gente faz isso, o que acontece? Aquela emoção vem, você leva a consciência para ela e depois ela desaparece. Ela não fica no seu sistema. E o mais louco, as nossas células, elas se viciam em emoções. Então, se, sei lá, um padrão meu que eu tinha, que eu percebi, eu tinha um padrão de sempre atrair amigos, pessoas, chefes, pessoas que me rejeitavam. E fui indo profundo no meu autoconhecimento, até que eu descobri que eu falei, uau, isso é um padrão.
Eu atraio sempre situações, pessoas tal, que eu experimento essa dor, essa tristeza da rejeição. Então, uma vez que eu me tornei consciente, cada vez que eu experienciava na vida algum encontro, alguma coisa, né, alguma experiência de rejeição, óbvio eu ficava triste, óbvio doía, só que eu comecei a perceber aonde no meu corpo doía. Onde que está esse conglomerado de células que estão precisando de comida, porque elas ficam assim, elas ficam pedindo comida. Então, se você não dá, elas depois entram em abstinência. Ela fala, meu Deus, eu preciso criar novas, né? Porque falam que a gente vibra e que essa nossa vibração a gente cria a nossa realidade. Então, elas começam a vibrar, nossa, faz tempo que eu não me sinto rejeitada. Por favor, Helena, crie novas situações de rejeição para eu receber meus nutrientes. E aí você vai lá, bum, vive de novo a experiência. Então, eu comecei a me tornar consciente aonde no meu corpo eu experimentava essa emoção. Aonde no meu corpo eu vivia isso? Por quê? Porque se eu inconscientemente programei essa experiência, né? Programei essas células, programei esse lugar do meu corpo para experienciar isso, eu com a minha consciência posso fazer uma nova programação. Mas para isso eu preciso estar consciente, eu preciso estar no meu corpo, a gente precisa estar dançando, é tipo como um parceiro, um melhor amigo, né? Eu e meu corpo a gente tem que ser uma coisa, que a gente está aqui em conexão, que a gente está trocando, que eu ouço ele e ele me ouve, né? Porque se eu fico querendo dar comando pro meu corpo, só que eu não ouço as coisas que ele me fala, os pedidos que ele me faz, né? Se de repente fica com uma vontade de comer, sei lá, laranja, aí você fica, e aí você, ai não, imagina, não vou sair agora para comprar laranja. Não, e aí você fala, aí vem no outro dia, não, vontade de comer abacaxi, tomar uma limonada. Tipo, ele tá pedindo cítrico, porque tem alguma coisa no seu sistema que precisa, você ignora esse chamado. Ou você não para ouvir, ou você não pergunta pro seu corpo. Então depois como é que você quer programar qualquer coisa, né? Então é muito importante. Então, tanto isso, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a tomar rédeas e encontrar um equilíbrio emocional, entendeu? Não estou falando que você não vai ter experiências emocionais desagradáveis. Você vai ter experiência humana, só que cada vez é menos desafiador. O que eu digo sempre é que antigamente o que me fazia viver com rinite, o que me fazia viver com cistite, candidíase e alergia na pele, eu tinha muito e constante, porque eram emoções que eu não digeria e eu passava meses, eu ficava às vezes 3 semanas sofrendo por causa de uma questão. Hoje em dia, tem questões que eu ficava semanas, que hoje em dia eu fico 10 minutos. Fico 10 minutos, vou lá, sinto, percebo, falo, ah, tá bom, é isso, tal. Sumiu, entendeu? Então é isso, você vai se ganhando, você vai ganhando internamente, né? Então é muito poderoso, gente. Então deixo aqui esse convite para que se conectem com seus corpos, se conheçam seus corpos, converse com as suas células, pergunte o que elas querem, se acolham, sabe? Sinta na sua alimentação, sinta na sua vibração, se conecta com o seu sentir, tanto emocional quanto físico, sabe? O que o seu corpo está precisando, é aí que está a nossa saúde. É nesse equilíbrio emocional, salvem isso sempre. As nossas emoções estão profundamente conectadas com a saúde do nosso corpo. Então, a nossa saúde emocional para uma imunidade boa é muito importante, tá bom? Então, a mensagem é essa. Gratidão por assistirem. Vou pedir que quem não está inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque o YouTube é um ser carente. E quanto mais gente curte, comenta, compartilha, mais visualizações ele dá, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, fiquem bem, fiquem na luz e fiquem firmes nos seus corpos. Sejam seus melhores amigos. Beijos!